acho que é importante passar para vocês alguns temas relacionados a alguns TCCs ou mesmo especialidades que existem, tá bom? Eu acho que dessa forma a gente consegue trazer um pouco mais a pedagogia próxima da gente. São ideias que podem ser, de repente, tocar vocês, afetar aí de alguma forma. São 50 ideias de temas para elaborar um trabalho acadêmico pensando em pedagogia, tá? Não tem nada aqui fora da pedagogia, tá bom? Então, na verdade, isso aqui, gente, não vai ser cobrado dentro da avaliação, obviamente, né? Porque são apenas ideias para vocês terem, e vocês terem um pouquinho mais de, na verdade, elucidar a metodologia científica, já que nós vimos agora uma aula sobre técnica, método, né? Joana. Ô, Ju. Espera só um minutinho. Ô, Ju. Não, mamãe, não pode. Não pode, querida. Desculpa, gente. Enfim, vamos lá. Bora. Vou explicar cada um deles, enfim, acho que são assuntos, como diz aí, estão em alta e tem muito material na internet disponível, e não só na internet, mas muitos materiais, quando a gente fala de bibliografia, que acredito que a próxima aula seja sobre isso, tá bom? Bibliografia, tá? Referência bibliográfica, qual é a diferença entre os dois, tá bom? Então, aonde que a pedagogia pode trabalhar, atuar? Por exemplo, a pedagogia hospitalar. Vocês já ouviram falar em pedagogia hospitalar? Tem pós também, não tem, professora? Oi? Tem até pós sobre, não tem? Sim, tem sim. Muitos dos temas aqui eles são pós-graduações, né? Então, a pedagogia hospitalar é onde o pedagogo vai atuar. Porque se a gente acha que pedagogia é apenas dentro de sala de aula, a gente está redondamente enganado, e nós veremos aí com esses 50 assuntos, tá bom? Esses 50 temas aí, que também são, alguns deles, especializações. Então, dentro do ambiente hospitalar, o pedagogo vai atuar, por exemplo, quando a criança fica internada durante muito tempo. E isso acontece em alguns tratamentos de câncer, né? Então, a criança fica ali muito tempo, às vezes o ano inteiro internada, e ela não pode perder a escola, né? E aí, então, o pedagogo, ele atua diante disso, dessa situação, tá bom? Então, o pedagogo aqui, ele não vai falar nada sobre a doença em si, né? Ou sobre medicamentos, né? Ele vai atuar diante do que ele sabe que é alfabetização, ou então a inserção de algumas atividades da pedagogia para essa criança que está aí internada, tá bom? Pedagogia empresarial também é outro tema de especialização, tá bom? Então, dentro das empresas, tem algumas, é difícil hoje encontrar, mas antigamente existia, e até aqui na Zona Leste existia uma, que é a fábrica de cimento do Emílio de Moraes, que existe aqui em São Miguel. Dentro da fábrica existe uma creche. Por quê? Porque as mães vinham, não tinham onde deixar a criança e deixavam nessa creche. Então, a gente vê aí a pedagogia empresarial atuando, tá bom? Educação inclusiva é um outro tema de TCC bastante importante e bastante em alta, que é a inclusão de crianças com alguma deficiência, né, ou deformidade, enfim, que pode ser uma deficiência tanto motora, como pode ser psicológica, né, uma deficiência cognitiva, tá bom? Tudo bem, gente? Se tiverem dúvidas, vocês perguntam, tá? Ô, Pro, a minha pós eu pretendo fazer em educação inclusiva também. Maravilha, amor. Maravilha. Muito bem. Tem um lugar chamado Senha com C, que é um centro... Ai, não sei a sigla certo, qual o significado, mas eles trabalham somente com crianças inclusivas. E é uma ONG, tá bom? Dá uma olhadinha aí para você fazer um estágio,
A minha cunhada, ela tá fazendo pós. Ah, que maravilha. Que lindo. Tudo de bom. Eu acho que é o diferencial no profissional, né? A importância do brincar na educação infantil. Então, por que a criança deve brincar na educação infantil? Qual é a importância disso, né? Alfabetização e letramento nas séries iniciais. Por que é tão importante? O que é isso, de fato? Vocês sabem o que é letramento? Não. Vamos lá, imaginei. Não. Basicamente é a leitura de mundo que a criança faz, tá bom? Só que quem faz essa leitura de mundo, quem ajuda a criança a ler o mundo, somos nós e são os pais também. É que nós com um outro olhar, né? Nós, professores, com um outro olhar. Por exemplo, leitura de mundo. Quando a gente vai passear com uma criança, independente da idade, a gente não olha só para frente o tempo todo para chegar no objetivo que seria a padaria, por exemplo. Um passeio besta, assim, né? Vou à padaria com o meu filho, vou de mãos dadas, enfim. Se descrever para ele poder ouvir e entender o que acontece em torno até chegar à padaria, é a leitura de mundo que está fazendo. Olha aquela casa, que cor que é aquela casa? Verde, muito bem. E o portão é de madeira ou de ferro? É de ferro. Isso é leitura de mundo. Isso é letramento, tá bom? O que a gente conhece de mundo, tá? Olha o céu, tem passarinho, olha, tem avião, olha, a noite tem estrela, tem a lua, né? E por aí vai. Isso é letramento, tá? E por que é importante? Como fazer essa alfabetização e esse letramento nas séries iniciais? É bem interessante. Afetividade na educação infantil. Afetividade de afeto, de carinho, né? Na educação infantil, quando a gente fala de 0 até 6 anos. Tá bom? Então, educação infantil. Por que é importante? Quando e como, né, a relação afetiva nessa educação infantil, eu não estou pensando em criança-filho, eu estou pensando em aluno, tá bom? E como que é a afetividade dentro de sala de aula, como que é a afetividade com os outros, com o professor, a relação professor-aluno, aluno-professor, tá bom? Inclusão da criança autista em sala de aula. Quando a gente fala da inclusão, a gente tem que pensar em qual inclusão que a gente vai trabalhar também. E aí é importante dentro, por exemplo, foi a Jaque, né, que falou comigo? Isso, Pro. Jaque, quando você fizer a sua, então, aí você vai pensar com quem você quer trabalhar dentro da inclusão, né? O autista, o Down, com síndrome de Down, né? Com paralisia, enfim. Tem uma série de inclusão aí, de deficiências, que dá para trabalhar com essas crianças, tá bom? Sim. As contribuições de uma brinquedoteca no aprendizado das crianças. Para que serve uma brinquedoteca? O que é brinquedoteca? É um lugar onde tem brinquedo. Um lugar só onde tem brinquedo. É um parquinho? Não, não é um parquinho. Porque o parquinho são aparelhos, né? Eu estou falando de um quarto ou de uma sala onde tem brinquedo e é feito para brincar. Normalmente, em consultórios pediátricos tem, alguns consultórios particulares têm um espaço pequeno, que é uma brinquedoteca, tá bom? Não necessariamente apenas brinquedo, pode ser que tenha livros também. Dentro da brinquedoteca, quem faz a diversão, quem ajuda as crianças a se divertirem, é o pedagogo. Eu estou falando aqui, todos eles, o pedagogo está incluso, tá bom, amores? Brinquedoteca dentro do hospital. Tá? Também é bem interessante, bem importante. Eu lembro que quando eu abordei com uma turminha aí de faculdade, sobre brinquedoteca no hospitalar, uma aluna chegou a visitar até a LBV não, desculpa, o GRAAC. O GRAAC para conhecer a brinquedoteca deles. Foi bem legal.
O papel do coordenador pedagógico. Quando a gente fala de pedagogia, em se formar como pedagogo, a gente não está falando apenas de alguém em sala de aula que vai contribuir aí na educação infantil, né, no Fundamental 1. A gente está falando de alguém que entende de legislação, alguém que vai entender de propriedades pedagógicas, juntamente com as crianças, professores, né? E será que vocês querem ser um coordenador pedagógico, né? Coordenar essa parte da educação, e é uma especialização, tá bom, gente? Bem interessante. Tudo bem? Vamos lá. O uso da internet nas práticas didáticas. Tão atual isso, né? Existem alguns tipos de ensino que utilizam a internet como uma das suas técnicas, né? Dentro dos seus métodos pedagógicos, tá bom? Então, a internet é uma técnica, tá? Então, existe o ensino híbrido, por exemplo, de que eu utilizo o presencial mais a internet, tá? A internet, a gente está falando de Facebook e Instagram, tá, gente? Nós estamos falando disso aqui, por exemplo, de uma aula gravada e que vocês assistem, tá? Contação de história. Contação de história é contar uma história, mas não é contar uma história qualquer. É fazer a leitura do livro. Mas também não é uma leitura de uma historinha que você acabou de pegar o livro e vai ler. Não. Contação de história é praticamente uma encenação teatral de uma história. Tá bom? Existem alguns cursos, não necessariamente pós-graduação, de contação de história gratuitos por aí afora, tá? Crianças portadoras de dislexia. Aí, ó, mais uma coisa que faz parte, mais um item que faz parte, tá? Dificuldade de aprendizagem de crianças hiperativas. Bem, existem as crianças hiperativas? Existem. Você sabe qual é a principal característica de uma hiperativa? Não dormir. E não porque ela dormiu a tarde inteira, mas porque ela não dorme mesmo. Porque está ativo aqui dentro. Tá? Ela dormiu a tarde inteira e à noite, nossa, ela não consegue dormir. Realmente, ela não vai dormir mesmo. Não, ela dorme 15 minutos. Também acho que ela não é hiperativa, tá? Ela dorme meia hora. Não é. Hiperativa não dorme, tá? É uma grande característica. É a primeira, tá bem? Cadê? Docência compartilhada. Quando a gente fala de docência, a gente está falando de professores e a gente está falando de compartilhar experiências pedagógicas, tá bom? É muito interessante. O que deu certo para um não necessariamente dá para outro, porque a receita do bolo, né, varia muito, mas existe essa docência compartilhada e ela é vista como uma experiência, né, de sala de aula, e é muito bem-vinda. Bom, literatura infantil, então, quais são os contos, quais são as crônicas, quais tipos de livros que a gente traz para a sala de aula, quais livros que a gente precisa trabalhar, de repente uma aula sobre sexualidade, eu vou trazer um livro sobre sexualidade, que é importante também, tá bom? Diversidade cultural nas escolas. A gente não lida só com criança que tem um tipo de cultura. Cada família, cada casa tem uma cultura diferente, né? Então, a gente precisa também saber lidar com isso e fazer com que a criança aprenda a lidar com isso, tá? Filhos de casais homoafetivos nas escolas. Também é importante trabalhar e pensar sobre isso, porque para alguns ainda é um absurdo, mas não é, né? E é fato, né? Então, homoafetiva, a gente está falando de pessoas do mesmo sexo, para quem não lembra, enfim, confunde. Então, por exemplo, 2 mulheres adotam uma criança, 2 homens adotam uma criança, né? E eles são, sim, os pais dessas crianças, tá bom? Legalmente dizendo e afetivamente dizendo também, tá? Pedagogia em ambientes não escolares. Aonde que a pedagogia pode atuar não sendo dentro das escolas? Nos hospitais, nas empresas, nós já vimos.
dentro de shopping, por exemplo, dentro de supermercado, por exemplo. Nossa, como que no mercado vai atuar o pedagogo? Lembra da brinquedoteca? Pode ter também um espaço só para as crianças, enquanto os pais fazem a sua compra. Bom, e isso também acontece no shopping, em alguns shoppings. Não se encaixaria como empresarial? Não, porque não é contratado pela empresa shopping, não é empresarial. Porque a empresarial, ela entra como uma creche à parte e o pedagogo atua ali. Tá bom? No Extra, antigamente, tinha uma brinquedoteca com orientador lá dentro. Sim, o Carrefour também, da Pamplona também tinha. Mas não entra como empresarial, não, tá? A empresarial, vamos pensar em escritório mesmo, tá, Ângela? Algo bem mais fechadinho, assim, tá? A indisciplina na educação infantil, um dos pontos que a gente abordou, né, na aula antes do intervalo, a indisciplina, que é o maior problema que a gente encontra em sala de aula, e acho que a gente sempre vai encontrar, e às vezes a gente vai encontrar mais ainda, pior ainda, ou melhor, enfim, vamos ver, né? O uso da televisão na educação infantil, de que forma que ela é importante trazer a televisão para a sala de aula, porque a educação infantil, se a gente vai trabalhar com criança, por exemplo, de 1 ano, ela sabe escrever? Não, óbvio que não. Então, assim, ela sabe ler? Não, óbvio que não. Então, ela começa a falar, ela está falando algumas palavras, não são muitas, né? E quem vai introduzir essas palavras é a família e a escola. E na família, normalmente, traz o quê? Alguns traços da televisão. E dentro de sala de aula, também a gente pode usar a televisão como uma técnica, né? Para um método de alfabetização. Entenderam? E aí, então, a gente traz a televisão. Não vai colocar no Ratinho, não vai colocar no Silvio Santos, não vai colocar, sei lá, no Jornal Nacional, né? Mas vai trazer aí a televisão para uma atividade lúdica, onde a gente tem, por exemplo, os desenhos, um filme, né? E os filmes para criança não duram muito, porque eles não conseguem ficar muito tempo prestando atenção. Não é que nem a gente que assiste um filme de 2 horas e o vento levou, né? Bom. A importância da família na escola. Por que é importante a família participar da escola, ir até a escola, conversar com os professores, com a coordenação? Tá? Quem faz isso, o papel, quem está junto com isso é o pedagogo, como coordenador ou como professor, tá bem? Relação entre conselho tutelar e a escola. É bem importante salientar de que o conselho tutelar, ele só vai à escola quando ele é convidado, tá? E convidado, e não é no sentido positivo, porque eu não vou chamar o conselho tutelar para falar assim, essas crianças são tão bonitinhas, né? Não, né? Não é nessa situação que acontece, tá bom? É uma situação bem grave, de você saber que a criança foi abusada, de que há tráfico de infantil na região e uma das crianças está ali, prostituição infantil, por exemplo. Então, observem que são casos graves, tá bom? E aí, então, a gente chama, a gente, ao modo de dizer, a gente passa para a coordenação passa para a direção, fala com os pais primeiro, para depois, então, entrar em contato com o conselho tutelar, tá bom? Gestão escolar. Como que é uma pós-graduação até, eu estava fazendo. Gestão escolar. Como que a gente atua, como que funciona uma escola? Como funciona? Senhor, decidi abrir uma escola, o que tem que fazer? Como gerenciar essa escola? Tá? Formação de professores. Como que os professores hoje são formados? Qual é o tipo de formação que existe? Né? Será que a grande maioria dos professores hoje trabalham com EAD? Não pandemia, né? Tá bom? Mas pensar sobre a formação de professores. Crianças com dificuldade de escrita. Como resolver esse problema, essa questão? Isso não é especialização, isso é tema de TCC, tá bom? Como que trabalha, então, com essas crianças que têm essa dificuldade? Qual é o método que você vai utilizar aí? Qual é a técnica, tá?
a interdisciplinaridade nas séries iniciais. O que é interdisciplina? É dentro de uma disciplina trazer outras disciplinas, ou lembrar de outras disciplinas. Por exemplo, quando a gente faz uma feira cultural, que vocês já devem ter ido, ou participado, ou ficou sabendo, as escolas têm feira cultural, que é uma forma de divulgar a escola. Perfeito. Dentro da feira cultural, vamos trabalhar com um tema bobo, água, tá bem? Água. Água lembra quais disciplinas? Biologia, ciência, né? Beleza, tá bom, né? Mas lembra de história? História, falar de água? Sim, a gente vai falar sobre a forma como a água vem sendo utilizada desde que o mundo é mundo. Pronto, iniciei aí, trouxe uma outra disciplina dentro da disciplina de ciências, por exemplo, né? Vou trazer geografia. De que forma que aparecem as minas de água, sei lá, no sul do país? Pronto, trouxe geografia, tá? Então, eu já tenho aí a interdisciplinaridade. A Ângela comentou sobre a Renata, que também está falando sobre os mesmos temas. Isso é interdisciplina, tá bom? Trabalho infanto-juvenil. Também é bom esse, tá? Só me ajuda. O trabalho infanto-juvenil, o trabalho do jovem, ele só pode, perante lei, a partir dos 14 anos, como jovem aprendiz, tá bom, gente? Jovem aprendiz, 14 anos. Mas só trabalhar no mercadinho, para trabalhar, sei lá, entregando panfleto, 16. Professora, como que as crianças conseguem emprego na televisão? Isso que eu não entendo. Que fala que criança não pode trabalhar, mas na televisão tem um monte. Sim, existe sim algumas cláusulas dentro da legislação de que os pais são responsáveis em fazer com que a criança continue estudando, né? Que o trabalho não ultrapasse mais de 3 horas por dia, alguma coisa assim. Existem algumas cláusulas que devem ser seguidas para, então, a criança trabalhar aí na televisão. Bom, mas o trabalho infantil que a gente está falando aqui, infanto-juvenil, ele é um trabalho mais, assim, ligado a porque você vai trabalhar porque eu sou pobre, tá? Mais ou menos isso, assim. Você vai ajudar em trazer o dinheiro para casa. Então, seu pai e sua mãe trabalham, você, que já tem 12 anos, também vai trabalhar, né? Que seja para entregar panfleto ou vender bala no farol. Isso é trabalho infanto-juvenil. Bom, porque quando a gente fala publicidade infantil, que é um tema próximo a esse daí, porque publicidade infantil é o trabalho da criança, é muito diferente desse trabalho infanto-juvenil. Enquanto uma está lá sendo ostentada, o outro está sendo diminuído num farol, entregando bala para poder vender. A hora que você ajuda no trabalho infantil. Formação de docentes para educação no campo. Educação no campo, educação rural, lá nos meio dos matos, lá no meio do campo. Como que é a formação desses alunos, tá bom, amores? Como que é feito, né? Como que eles chegam até lá? Qual é a cultura que existe, né? Enfim, é bem, bem interessante, bem interessante. Trabalhei numa escola rural durante um ano. Nossa, foi incrível. Foi incrível, faz tempo isso. Lá em Guarulhos, como se fosse uma cidade do interior, mas não é, mas ela era próxima ali da Trabalhadores. E era considerado rural porque era muito distante uma casa da outra, eles trabalhavam porque tinha horta, então era... Nossa, a gente mais aprendia do que ensinava, porque era tanta coisa interessante. Mas, enfim, formação dos alunos para a educação do campo. A educação ambiental nas séries iniciais. Como que é inserido isso para as crianças, né? Como que a gente vai trabalhar a educação ambiental com essas crianças pequenas, né? Separando os materiais, o que é reciclado, o que não é, né? O que é papel, o que é ferro, o
que é plástico, que é orgânico, né? Isso é interessante. Escola montessoriana. Montessoriana é um método de ensino, tá bom? Vocês vão aprender sobre Montessori em didática 1 comigo, talvez. Tá bom? O lúdico no processo de aprendizagem. Então, o lúdico é a brincadeira. Quando a gente fala de lúdico, a gente está falando de psicologia, a gente está falando de técnica, tá bom? A gente está falando de alguém que tem noção para que serve uma brincadeira. Eu vou fazer uma brincadeira com a criança só por fazer. Não, isso quem faz é mãe e pai que não tem noção. Vocês que são pedagogos vão começar a fazer essa brincadeira com as crianças, né? Já com outro olhar, que tem um objetivo, tá bom? É diferente. Psicomotricidade e educação infantil. Psicomotricidade, a gente está falando de, por exemplo, lateralidade. Faz parte, né? Na educação infantil. Como que eu vou ensinar isso? Como que é feito? Como que é trazida essa psicomotricidade na educação infantil? De 0 a 6 anos. A importância do psicopedagogo no espaço escolar. Falamos sobre isso na primeira aula de hoje, né? Para que serve o psicopedagogo dentro da escola? Psicopedagogia também é uma especialização. Agora, a importância do psicopedagogo no espaço escolar é um tema de TCC. Tá? Reciclagem na educação infantil. Está muito ligado ali à educação ambiental, tá bom? Mas aqui a educação ambiental não necessariamente está diretamente relacionada à reciclagem. Porque educação ambiental é, por exemplo, não jogar lixo na rua. É educação ambiental. Fazer uma horta em casa. É educação ambiental. E não tem nada a ver com reciclagem. Certo? Informática como instrumento de ensino. Olha, vocês já podem dar aula sobre isso. Né? Para quem trabalha com esponte. Não é verdade? Adaptação de bebês à escola. Super importante isso, gente. Como os bebês sofrem de início, né? Principalmente quando demoram para colocar na escola, né? As mãezinhas, né? A escola, a criança, ela tem que ir para a escola. Tem que, é obrigação, tá bom? Do pai e da mãe irem lá fazer matrícula. Isso faz parte do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Se você não tem dinheiro para pagar, tem aí escola pública para colocá-la, tá bom? E tem que colocar. Se você ultrapassar os 4 anos da sua filha, bate na sua porta com selo tutelar. E se não for feita a denúncia por alguém, eu faço. Porque tem que ir para a escola. E sabe aquela criança atrasada em sala de aula, que você fala assim, nossa, criança, gente, ela não consegue aprender? Então, é essa aí que você demorou para colocar na escola. Hashtag fica a dica. Educação domiciliar. Gente, é algo muito polêmico que aconteceu há uns 2 anos atrás, onde a educação domiciliar, ela veio com uma certa força aqui no Brasil. Mas ela não é registrada pelo MEC, não é aceita, tá bom? Como funciona a educação domiciliar? Então, a criança não vai à escola. Os pais têm a responsabilidade em ensinar todas as disciplinas para a criança durante os anos. Então, por exemplo, esse ano ela vai fazer o primeiro ano dela. Então, vai ter a disciplina do primeiro ano. E a mãe e o pai, que são os professores, vão ensinar as coisas do primeiro ano. Isso acontece de forma bastante positiva em alguns países da Europa, bom? Onde, por exemplo, nós vamos aprender sobre Leonardo da Vinci hoje, a aula é sobre Leonardo da Vinci. Sabe o que eles fazem? Eles vão até o Museu do Louvre, na França, para falar sobre Leonardo da Vinci e mostrar a Mona Lisa para a criança. Quantas vezes nós, aqui brasileiros, fomos a museus? Nenhum. É mais provável. Nós não temos esse hábito cultural aqui no Brasil, né?
Por isso que na Europa é mais fácil e até certeiro, positivo, você trazer aí essa educação domiciliar. No Brasil, não dá certo. A gente mal fala o português corretamente, em dirá outra língua, por exemplo. Em dirá o inglês, ou, quiçá, o francês, o italiano. Né? É difícil trazer outra língua quando não se fala nem a língua portuguesa corretamente. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Educação domiciliar no Brasil não existe, não dá certo, e... Gente, vocês não estavam me vendo? Não, Pro. Não. E por que vocês não me falaram? Eu pensei que a senhora não queria aparecer. Imagina, é que eu tenho um protetor de câmera aqui e ele estava ligado. Agora que eu vi que tá tudo pretinho. Ô, gente, desculpa, tá bom? O celular ficou só na tela que você está apresentando os tópicos. Entendi, tá bom. Não, agora eu tô aqui, tá, gente? E o engraçado é que eu até fechei a câmera para poder falar com a minha gatinha. Para pegar água, por exemplo. Vamos lá. Desculpa, bora lá. Ensino de matemática na educação infantil. Como que a gente vai ensinar matemática para as crianças, né? Todo mundo tem medo da matemática. E por que as pessoas têm medo da matemática, né? Sempre foi imposto como algo difícil, né? Se você não souber matemática, você é burro, né? Tem umas questões assim, uns mitos, né? Que a gente devia desmistificar isso, né? De alguma forma. Para as crianças, pelo menos. Já que para nós, a matemática ficou um pouquinho mais fácil, porque quando a gente fala de matemática na educação infantil, a gente não vai falar sobre equação de segundo grau. Ainda bem. Mas eu adorava equação de segundo grau. Minha mãe é professora de matemática, então pronto, minha gente. Essas coisas. Adaptação de criança à creche. Creche, elas ficam até os 3 anos. Depois dos 4 aos 6, educação infantil. E depois vai para o Fundamental 1, tá bom? Então, como que as crianças pequenininhas vão se adaptar à creche? Tá? Inteligências múltiplas no processo de aprendizado. Inteligências múltiplas, a gente trabalha com inteligência emocional, por exemplo, tá? Fazer com que a criança controle as suas emoções, seus sentimentos, não de forma negativa, tá, gente? De forma bastante positiva, tá? Quando a gente vê aquelas crianças fazendo chilique, por exemplo, dando chiliquinho, a gente percebe de que há um descontrole daquela emoção, daquele sentimento, né? Bom. Ensino de ciências nas séries iniciais. Vocês terão aula sobre isso com a professora Marcele, que ela é maravilhosa. Acredito que seja no 4º semestre, tá bom? Então, ensino da ciência nas séries iniciais. Quando a gente fala de ciência, a gente pensa sem, mas não necessariamente. Matemática faz parte, tá? Falar sobre o fracasso escolar. Quando a criança não atinge o objetivo, tá? Não necessariamente reprovação, né? Repetência. Mas o fracasso escolar é não conseguir chegar ao objetivo. E de que forma lidar? De que forma lidar com isso? Tanto os alunos, né, as crianças, como o professor. Porque o fracasso escolar também pode estar relacionado com o fracasso do professor. Ele não conseguir ensinar, não conseguir fazer com que o aluno entenda aquela matéria, aquele tema, enfim. É um fracasso, tá? Processo de alfabetização em Libras. Vocês estão tendo aula de Libras ou terão? No próximo semestre. Só no próximo. Tá bem. Então, a alfabetização em Libras, que é bem importante e é um diferencial, bem importante mesmo. Cidadania na escola, como ser um bom cidadão, né? Como praticar a cidadania na escola, a cidadania na sociedade, e quem pode ensinar isso? O pedagogo. O que a gente pode falar sobre cidadania? Por exemplo, né?
deixar o mais velho passar na frente, né? Ceder o lugar aos idosos dentro do ônibus e no metrô, atravessar na faixa, ser gentil no trânsito, tudo isso faz parte de cidadania, tá? Faltando muito aqui em São Paulo, muito de verdade. Educação à distância para a formação de professores. Muito bem? Por exemplo, o que a gente está fazendo não é EAD, mas nós estamos distantes, né? Mas as aulas em EAD é muito diferente disso aqui que a gente está fazendo, viu, gente? Isso aqui não é EAD, não. EAD são aulas gravadas em 1800, por exemplo, e aí, então, você assiste lá e resolve os problemas que são postos, faz o trabalho, a atividade. Eu, por exemplo, fiz agora uma pós, que era EAD, e os vídeos, alguns vídeos eram de 90, para vocês terem noção. E outros eram de 2010, 2011, que não deixa de ser também antigo, né? Enfim, mas valia a pena, porque o conhecimento não houve mudança nessa questão, tá? Teatro dentro da escola. Para que serve o teatro dentro da escola? Por que é importante ter aula de teatro? Né? Jogos digitais no processo de aprendizagem. No Colégio Dourado tem aula de robótica, por exemplo, que faz parte aí de jogos digitais. Mas a gente também pode pensar naqueles joguinhos mesmo, com a internet, na internet, tá bom? E de que forma utilizar para aprender, para a criança usar. É uma técnica, tá bom? De ensino às crianças. Relação entre professor e aluno, que cada vez está mais difícil. Tá bom? Eu preciso aproveitar esse tema e dizer uma coisa para vocês muito importante, não é só por mim, não, por todos os professores. Amores, não mandem mensagem aos fins de semana e feriados para os professores. Não liguem para os professores. Ligar. Não é porque vocês têm o número do WhatsApp do professor que vocês se tornaram amiguinhos deles. Tá? Isso é saber qual é a relação entre professor e aluno. Não é ser nojenta, chata, antipática, não tem nada a ver com isso, porque a ética faz parte disso. Não tem nada a ver com ser chata, nojenta, sei lá, qualquer coisa adjetiva aí que é dado, tá? É uma questão de bom senso, de educação. E eu aprendi com todo esse tempo de sala de aula e de vivência, que quando a gente inicia uma frase pedindo desculpas, é sinal de que o que a gente está fazendo é errado. E se a gente vai fazer errado, então é melhor nem fazer. Não é verdade? Se você manda uma mensagem num sábado à noite, professora, me desculpa. Pronto, você já está fazendo coisa errada. Deixa para o próximo dia útil. O professor também tem vida. E vocês um dia também terão vida, assim como nós, e também terão alunos e mães de alunos que terão que se comunicar com vocês, e vocês acharão muito chato, deselegante, num sábado, num domingo de manhã, num domingo à tarde, sei lá, ter que responder ao aluno, ou a mãe do aluno, tá bom? Então, faz parte aí dessa relação entre professor e aluno. Limite tem que dar, tá bom? Hashtag fica a dica. Prontinho, meus amores. Esses são 50 ideias, 50 temas aí que vocês podem trabalhar em relação a TCCs, por exemplo, tá bom? Que são os trabalhos de curso, tá? Claro que são só 50. Podem vir outros, mais 50 aí, e de repente o que você achou mais interessante não está aqui também. Não, é só para vocês terem uma ideia do que a gente pode trabalhar aí durante todos esses anos, para vocês não se perderem. Certo, meus amores? Alguma dúvida? Não, A nenhum. gente apresenta o TCC para quem, exatamente? Eu sempre fico com essa dúvida. Eu já vi, mas eu esqueço. Desculpa, Ângela, qual é a sua dúvida?
O TCC a gente tem que apresentar. Para quem? Para os professores que compõem a faculdade. Não necessariamente para aqueles que deram aula para você, mas bem provável que seja, porque a faculdade ela é pequena. Então, serão alguns professores que podem estar disponíveis para a leitura do seu TCC. E, claro, que quando você for apresentar, haverão alguns questionamentos, né? E você terá que responder e convencer essa banca julgadora sobre a ideia que você está defendendo. Entendi. É assustador. Verdade. Pelo menos eu sou Muito. professoras que daqui da faculdade. Se fosse outros, eu acho que seria bem pior. Uma pessoa que você não conhece, eu acho que ia ser pior. Mas não, Eu não pensava- vem gente de fora, não. Fala, Eu Sara. pensava que o TCC era tipo a sala inteira que ficava vendo, diretor, professor, todo mundo. Então, é que, na verdade, eu não sei como vai funcionar na Faculdade Dourado, mas existem faculdades que é aberto ao público e o estudante, né, o que está apresentando, ele convida algumas pessoas. Por exemplo, eu assisti a defesa de doutorado da minha professora de pós-graduação lá da PUC. Então, tinha uma galera lá que ela convidou, mas ela achou que ninguém fosse. E quando Todo ela mundo terminou, foi. todo mundo aplaudiu, foi muito legal, né? Mas, enfim, mas como vocês farão, assim, em grupo, acho que fica mais fácil. Não são muitos professores, normalmente são 3, tá bom? O orientador estará junto, para dar uma aliviada aí, porque é tenso o negócio mesmo. E aí os outros 2 professores que também já leram o TCC de vocês, porque não adianta nada chegar lá e não saber do que se trata, né? Mas já foi lido, sim. Não feito crítica, mas lido pelo menos, tá bom? Mas são da faculdade, não são de fora, não. Não são convidados especiais. O diretor pode ser que apresente, que esteja ali, Jaqueline. Mas o diretor na verdade, Tranquilo. ali ele não vai fazer uma pergunta que faça com que você reprove no seu TCC. Certeza. Não se preocupe. E outra, o orientador, ele estará, como o próprio nome diz, te orientando para você não ser reprovado. É muito difícil numa apresentação de TCC vocês serem reprovados.